Muito bom dia, prezado telespectador, retornando ao vivo agora do nosso Estúdio 2, dando sequência à nossa série de entrevistas com os candidatos a prefeito e vice das cidades da nossa microrregião. O dia de hoje ficou reservado a Veranópolis e como temos candidato único, eu saúdo nesse momento o candidato a prefeito e vice, Valdemar De Carli e Thomas Schimann. Bom dia, candidatos. Bom dia, Thiago. Bom dia aos telespectadores, bom dia à nossa região. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês e esperamos que a gente possa elucidar uma série de pequenas coisas para o nosso município. Muito bem, a nossa série de entrevistas segue o mesmo padrão. Todos os candidatos respondem as mesmas perguntas e possuem 30 minutos para explanar os seus questionamentos acerca do plano de governo. Então, exatamente às 9 horas e 41 minutos, dou início à entrevista com os candidatos de Veranópolis, pedindo que nesse primeiro momento eles se apresentem aos nossos telespectadores e à comunidade veranense que nos acompanha. Olha, eu sou Valdemar De Carli, né? Eu sou cardiologista, já há mais de 30 anos aqui na cidade de Veranópolis, atendendo praticamente toda a região. Já vou ser candidato aí pela 4ª vez. E estamos aí, né? Estamos aí para prestar mais digamos assim, esse serviço para a nossa comunidade. Meu nome é Thomas Schimann, eu sou cirurgião oncológico. Estou em Veranópolis há mais ou menos 27 anos e há 8 anos como vereador, com muito orgulho de ter sido vereador, porque eu acho que é muito importante. E acompanhando o Valdemar aí nessa nova administração dele, a 4ª administração, e tentando ajudar um pouco nesses 4 anos e trabalhando muito na parte social do nosso município. Candidatos Valdemar e Thomas, o nosso primeiro questionamento vai de encontro a um interesse de todo o cidadão, a geração de emprego, a geração de renda, o aumento dos investimentos do município, porque isso tende a colocar cada cidadão numa situação socioeconômica melhor. O município, por óbvio, não gera emprego, não gera renda, mas ele é responsável por fomentar e por incentivar a atração de investimento. Pensando nesse sentido, o que o plano de governo de vocês desenha para os próximos 4 anos para atrair investimento, aumentar o emprego e a renda do cidadão de Veranópolis? Olha, Thiago, nós vimos, eu acredito que toda a região, né, nós vimos com uma situação de desenvolvimento econômico muito favorável, né? E é claro que tudo isso foi um pouco prejudicado pela pandemia. Mas assim, Thiago, a indústria, as nossas indústrias, creio que em toda a nossa região, falo especificamente de Veranópolis, elas se mantiveram com uma franca atividade, em franca atividade. É claro, né, que tiveram, né, uma diminuição, digamos assim, dos seus investimentos. Houve um desemprego que não foi muito acentuado, né? Desemprego esse, Thiago, que hoje as empresas estão recuperando, né? As nossas empresas hoje estão buscando os funcionários. Então nós, nessa parte de industrial, nós estamos relativamente tranquilos. O Veranópolis tem uma economia muito diversificada. Nós atuamos em praticamente todos os setores. E o que foi prejudicado, na verdade, com a pandemia foi o setor de serviços, né? Comércio e serviços, que a gente acredita que isso agora gradativamente vai ser retomado. O que nós estamos planejando, né? Nós já estamos em reuniões com a Associação Comercial, para poder desenvolver atividades para fortalecer o nosso comércio, os serviços, comércio. Nós estamos buscando cooperação com o Instituto Federal de Educação, né, que tem uma unidade em Veranópolis, no sentido
que a gente comece a formar empreendedores, isso que a gente vai buscar agora nesse primeiro momento. E a gente também vai adotar algumas medidas fiscais, Tiago, né, no sentido de redução de ITBI, do mais agilidade no aspecto ambiental e no alvará. Então, basicamente, né, e nós estamos, Tiago, praticamente, na verdade, a gente está aguardando o governo do Estado, que nos dê uma definição. Nós conseguimos uma doação aí na área da FEPAGRO, né, uma doação de 9 hectares, isso já está doado, já passou pela Assembleia, né, o que nós estamos tendo dificuldades em fazer a matrícula dessa área, em vista que o Estado praticamente parou as suas atividades nos últimos 6 meses, né, o setor de patrimônio do Estado. Então, o nosso planejamento é esse, né, a formatação de um novo distrito industrial que vai abrigar, mais voltado para as micros e pequenas empresas, tá? Isso, já temos a área, já temos o projeto do distrito, né? Isso só não avançou ainda, né, devido que a gente não tem a matrícula do governo do Estado, e com isso a gente não pode, né, oferecer essa área de terrenos para nenhuma empresa. Então, basicamente, a nossa política vai ser essa, é preservação do que a gente tem, a preservação do que a gente tem das nossas empresas, incentivar as nossas empresas, né, e buscar, né, um maior incentivo para as microempresas e estimular, né, o setor de comércio e dos serviços do próximo ano e a formação, né, de empreendedores. Né. Nosso plano de governo, basicamente, nesse setor, abrange isso. E nesse distrito, desculpe, para complementar, nesse distrito industrial nós teríamos o berçário, né, industrial de pequenas empresas, e antes dessas pequenas empresas serem implementadas, essas pessoas, esses empreendedores, justamente fariam o curso de empreendedorismo no Instituto Federal, seria um trinômio, Associação Comercial e Industrial, Instituto Federal e a Prefeitura de Veranópolis, né? Preparar essas pessoas para empreenderem. Inclusive, a gente estava pesquisando, as empresas que abrem sem esse curso de empreendedorismo, apenas 7 a 8% se mantêm abertas. E do contrário, em torno de 60% das empresas conseguem se manter abertas após o primeiro ano para as pessoas que estão preparadas para iniciar uma empresa. Isso é muito importante. As nossas grandes empresas, Tiago, elas estão em expansão. Nós temos 2 ou 3 das maiores empresas de Veranópolis buscando a sua expansão, tá? Com alguma dificuldade. No sentido que nós temos uma geografia em Veranópolis, né, relativamente complicada, e se essas empresas buscam áreas maiores, nós temos dificuldades para oferecer. Mas as grandes empresas, Thiago, as grandes empresas de Veranópolis, elas estão em franca expansão, né, 2 ou 3 já buscando área, já com projetos. Então, nessa parte do desenvolvimento econômico, Tiago, o que nós, basicamente é isso, né? Dar uma sustentabilidade maior, né, para as terceirizações das grandes empresas, para as pequenas empresas, tá? E um estímulo muito grande para o setor de comércio e de serviços, que foi, né, duramente prejudicado aí com a pandemia. Candidatos, Thomas, candidato Valdemar, nós temos aí em voga, nesse momento, muito se fala sobre o teto fiscal, a austeridade fiscal. Isso tem que vir de encontro nos nossos questionamentos sobre a administração pública. De que forma vocês pretendem prestar um serviço mais eficiente à população que demanda da prefeitura, na medida em que fazem isso com economia de recursos? Olha, Tiago, a administração pública, ela não é nem mais fácil e nem mais difícil do que você dirigir uma empresa privada. Ela é diferente. Esse é o termo. É uma administração muito diferente. Você tem um orçamento praticamente engessado, né? Você tem que investir 25% do orçamento na educação, você tem que investir no mínimo 15% na saúde, e esse 15%, né, a maioria dos municípios vai a 22%, 23%, essa é a média que nós temos de investimento da saúde nos nossos municípios, né, gira em torno de 20% a 23%.
você tem uma folha de pagamentos, Tiago, que gira em Veranópolis, ela gira em torno de entre 38% e 40%, né, do orçamento, dependendo da receita corrente líquida, né? Então, se você fizer essa conta aí, você já vê que o orçamento quase se foi, né? E nós temos ainda que servir a agricultura, nós temos que servir assistência social, nós temos que servir turismo, etc, etc, esportes, etc. Então, na verdade, as prefeituras, elas não têm muita margem de manobra no seu orçamento. O que a gente tem que fazer, Tiago, é otimizar bastante os recursos, tentar diminuir ao máximo as despesas, né? Você tem que ter um equilíbrio fiscal, esse é o segredo da administração pública. Você tem que fazer um equilíbrio entre receita e despesa e sempre tentar deixar uma sobra, para você poder investir, né? A gente, Tiago, a gente não consegue atender toda a demanda dos nossos munícipes, não se consegue. Né? A gente agora na campanha, o Thomas ouve, eu ouço, eu preciso de uma máquina aqui, eu preciso de os buracos estão demorando para ser atendidos, mas a prefeitura tem uma demanda, né? A prefeitura tem uma capacidade de atendimento. Se essa capacidade de atendimento, né, não conseguir atingir a demanda, claro que sempre vai ficar um certo passivo de obras, e você nunca tem uma administração, como é que você dizer, perfeita, uma administração ótima. Isso é muito difícil no serviço público. Ainda mais, Tiago, tu é advogado, tu sabe, né? Nós temos que obedecer uma série de preceitos legais, nós não podemos desviar de nenhuma dessas situações de controle dos órgãos de controle. Então, o nosso segredo, e a gente tem feito, Tiago, modéstia à parte, a gente tem feito umas boas administrações, tem feito muito investimento na cidade de Veranópolis, né, com receitas próprias. E quando você não tem as receitas próprias, para poder atender a demanda que é solicitada, você tem que buscar, Tiago, você tem que buscar esses valores no governo federal, você tem que buscar até fazer empréstimos, né? Eu sou favorável a fazer empréstimos, desde que esses empréstimos tenham uma boa relação, né, de custo-benefício, dentro da tua margem, né, dentro da tua margem de endividamento, né? Então, basicamente isso, né? A administração pública, ela não traz nenhum segredo maior, né? É só administrar com responsabilidade os recursos que você tem, tá? Basicamente, essa é a colocação. Agora, sim, a administração perfeita, você não vai ter, porque, Tiago, as demandas são sempre maiores do que tu pode oferecer. Hoje as prefeituras praticamente abraçaram tudo. Nós abraçamos saúde, nós abraçamos educação, nós abraçamos as entidades, Tiago. Não tem nenhuma entidade de Veranópolis, nenhuma, que não dependa da prefeitura, nenhuma. Nós estamos fazendo a visita para as entidades agora aí com o Thomas, e o Thomas tem, né, as nossas entidades extremamente satisfeitas, porque o hospital... Querem manter o que tem. Nós temos um hospital, Tiago, que nos leva... É claro que a prestação do serviço do hospital é espetacular, mas nos leva, né, um monte de recursos nossos. Enfim, basicamente, Tiago, eu te diria que isso, né, é trabalhar com honestidade e com responsabilidade. Colocar as pessoas certas, né, não precisa muita pessoa, tem que colocar as pessoas certas no lugar certo. Veja bem, Veranópolis hoje não tem mais do que 40 cargos de confiança, quando a gente sabe que todas as cidades vizinhas aqui, muito menores que a nossa, tem mais ou menos esse número de cargos de confiança, cidades aí que tem 4, 5 mil habitantes. Então, o segredo é esse, né? O segredo é colocar as pessoas certas no lugar certo. É claro, Tiago, que sempre tem um contexto na prefeitura, no serviço público, tem um contexto político também, a gente não pode negar isso. Se você disser que você não bota nenhum cargo na sua prefeitura, né, por pressão política, é mentira, né? A gente tem que ser honesto nisso. Algumas coisas políticas a gente tem que absorver, mas a gente tem que absorver pessoas, né, indicados politicamente, mas que tenham uma certa capacidade. Você não vai aceitar qualquer pessoa, né, para desempenhar qualquer cargo. Eu quero botar um fulano. Tudo bem, o que o teu fulano faz, como é que ele é, o que ele não é. Essa é a conduta que nós temos adotado no município de Veranópolis, Thiago. Muito importante além de tudo isso que o Valdemar colocou, seria o atendimento educado do nosso funcionário.
a educação para com o munícipe, o retorno dos pedidos, a real preocupação de uma luz que está há uma semana, sem porquê, como vai ser feito, de uma maneira correta, de uma maneira educada, atender essas pessoas sempre da melhor forma, mais possível, mais educada possível. Outra coisa seria no sentido de que estas pessoas que nos procuram, elas têm as suas necessidades, às vezes parecem coisas muito pequenas, mas se tu deres a atenção devida, você vai conseguir explicar para ela que não dá para fazer esse mês, mas pode ser feito no mês seguinte, mas tem que dar o retorno. Tá? Esse atendimento pessoal, e isso provavelmente com um funcionário certo na prefeitura para conduzir isto seria muito interessante. Tá? Valdemar, Thomas, agora a gente tem uma pergunta que vocês vão saber talvez muito mais do que outros candidatos que passaram por aqui, porque os dois são médicos, né? Então o ano de 2020 foi algo impensável até então, que vai ficar escrito para os livros de história como o ano da pandemia. 2020 vai ser um número apagado frente à palavra que vai carregar para a posteridade. Essa realidade impensável vai deixar legados para 2021 e lições que vão ter que ser aprendidas para a próxima gestão. Na área de saúde pública, o que vocês imaginam para o ano de 2021 para o município de Veranópolis? Olha, Tiago, a pandemia nos ensinou muita coisa, né? Desde regras de higiene básicas, né? Esse é o primeiro ponto, né? Valorizou aquilo que a gente sempre falava, né? Lavar a mão, etc, né? A etiqueta respiratória, esse é o primeiro ponto que essa pandemia nos ensinou. E o outro legado importante dela, né? Mostra que nós temos que ser empáticos dentro da nossa comunidade, nós temos que ser colaborativos, nós temos que ter uma interação com a comunidade. A pandemia mostrou que não adianta só serviço público, né? Não adianta só cobrar do serviço público, Tiago. Nós temos que fazer a nossa parte, né? A comunidade tem que fazer a sua parte. E isso ela entendeu muito bem por um período, né? Então, um grande legado que eu vejo da pandemia, né, é justamente essa interação, né, que houve entre o poder público, entre os hospitais e entre a nossa comunidade. Agora, ela nos deixa alguns desafios, né, não só para o próximo ano, para os próximos anos, né? Um desafio que a gente tem que estar constantemente preparado. O nosso serviço de saúde, Tiago, ele tem que estar constantemente preparado, né, para poder atender esses imprevistos. E a gente viu, que o Brasil, o Rio Grande do Sul, os nossos municípios não estavam preparados nesse aspecto de estruturação da saúde, né? Isso que é a grande discussão que eu vejo, né, que tem que ser feita a partir deste momento, Tiago. Nós temos que estruturar melhor os nossos serviços de saúde. Nós tivemos deficiência de tudo, certo? Tivemos deficiência de leitos de hospital, tivemos deficiência de UTI, tivemos deficiência até de tecnologia de máscaras, né? Até que etc., uma série de coisas, né? Que mostra que o nosso serviço, né, que nós temos que fazer investimentos pesados na área da saúde, na estruturação da área da saúde. Olha, ontem nós estivemos numa reunião do Hospital Geral em Caxias. O Hospital Geral agora quer ampliar. Ele vai duplicar a capacidade de coisa. Então isso aí já é um legado da pandemia. E vai conseguir. Vai conseguir aquela verba que o Hospital Geral está procurando de 37 milhões, já conseguiu praticamente. Se fosse outro tempo, né, as pessoas não iriam valorizar tanto o serviço de saúde. Então esse, para mim, no meu ponto de vista, né, é o grande legado, né, que essa pandemia vai deixar para os próximos anos, que nós precisamos, né, nos prepararmos melhor, estruturarmos melhor todos os nossos serviços de saúde, seja desde o posto de saúde, né, até o atendimento terciário, né, nos grandes hospitais. Então, no meu ponto de vista, esse é o grande desafio. O que foi muito importante para a saúde em Veranópolis, e a pandemia nos trouxe isso, foi a organização do sistema. Protocolos, fluxos,
de atendimento, quem atende, como atende, a estrutura dentro do hospital. Nós conseguimos com a pandemia, eu estou falando do hospital porque é um binômio, a Secretaria de Saúde, a Prefeitura e o Hospital São Peregrino Lasiose, trabalha assim em conjunto, tá? Então, assim, hoje o hospital está muito melhor equipado. Hoje a gente estaria pronto, se nós não tivéssemos tido aqueles 2 meses em que estourou na Europa, na Itália e na China, até que veio para cá, nós estaríamos num caos completo. A gente teve tempo para se organizar. E essa estruturação, e esse fluxo, e esses protocolos hoje se mantêm. E a gente está programado para melhorar. A gente tem uma série de equipamentos novos dentro da Secretaria da Saúde, dentro do hospital, que só beneficiaram a população. Isso já foi levado para a Secretaria da Saúde e para as unidades básicas e vai ser ampliado com cursos e fluxos que vão ser colocados em prática a partir do próximo ano. A saúde ganhou com a pandemia. Nós ganhamos, nós nos organizamos. E teve que acontecer uma coisa tão triste, mas em contrapartida a gente conseguiu se mobilizar e se preparou para 2021. Candidatos, obras e infraestrutura. Esse é um ponto que sempre está em voga nas nossas cidades, porque elas demandam melhorias tanto na sua área urbana quanto na sua área rural, para facilitar o desenvolvimento e para melhorar as condições de convivência dos munícipes. Quais são as prioridades dos próximos 4 anos nesse segmento? Olha, Thiago, a nossa prioridade é manter essa linha de administração até agora adotada. Essa é a prioridade número 1. Nós investimos em Veranópolis, investimos muito em infraestrutura, tanto rural quanto urbana. Quem visita Veranópolis hoje, que não foi nos últimos 2 anos, vai ver a mudança, Vai ver a mudança, que existiu em Veranópolis. E nós, Thiago, não mudamos só a superfície, nós mudamos o subsolo. Fizemos investimentos aí em drenagem extraordinários, drenagem urbana, todas as nossas ruas grandes. Estamos fazendo uma obra de drenagem que abarca lá 65% da nossa drenagem pluvial. Estamos gastando 3 milhões de reais, Thiago. Estamos terminando a obra. Então, assim, as obras de infraestrutura vão continuar, certo? As mesmas obras. Temos 13 quilômetros de asfalto em licitação, pavimentações urbanas de asfalto em licitação, em obras que vão ser feitas no ano que vem. São mais 13 quilômetros de pavimentação que nós vamos oferecer aí para a nossa comunidade. Então, basicamente, isso continua, a estruturação da infraestrutura rural e da infraestrutura urbana, como até então a gente até então tem feito. Se nós não tivermos orçamento, nós vamos buscar, Thiago. Em algum lugar, a gente sempre encontra um dinheirinho para a gente investir. Vamos buscar, vamos continuar nessa melhoria constante da nossa infraestrutura de acessibilidade, de mobilidade, basicamente todo esse conjunto de obras que nós estamos fazendo na nossa cidade e no nosso interior. Só o Valdemar esqueceu de colocar, provavelmente, a melhora da iluminação de LED, que vai ser ainda este ano, nesse mandato, vai ser melhorada em 2 bairros, que são bairros carentes da nossa cidade, e a continuidade disso para os outros bairros nos próximos 4 anos, até que toda a cidade tenha iluminação de LED, porque significa segurança, significa qualidade de vida para as pessoas, além de tudo, e assim, realmente, se você veio a Veranópolis nos últimos anos e agora chegar hoje e você não vai reconhecer a cidade, ela está ficando muito bonita, Candidatos, nosso último questionamento, nós vivemos em cidades relativamente pequenas. Contudo, no noticiário, no dia a dia, no ato da gente transmitir os fatos que se tornam notícia, questões pouco delicadas como violência doméstica, desigualdade social, brigas, uso de álcool e drogas, ou a juventude muitas vezes sem rumo, acabam sendo realidades que a gente transmite diariamente no nosso noticiário. Pensando nesses fatores de vulnerabilidade social, o que vocês imaginam para a área de segurança e assistência social nos próximos 4 anos? Olha, Thiago, sei que o tempo aí está breve. Na área de segurança, essa pergunta inevitavelmente vem,
E os municípios estão sendo introduzidos nessa discussão que é um dever do Estado. Vamos deixar isso bem claro. A segurança é um dever do Estado. A gente não regula efetivo de polícia civil, a gente não regula efetivo, né, de brigada militar, né, que está amplamente defasado. O que a prefeitura faz em área de segurança? A prefeitura, ela incentiva esses órgãos de segurança que são do Estado. Né? Incentiva, que eu digo, né, a gente mantém um auxílio permanente, né, até de combustível. Né? Então, as câmeras de vídeo monitoramento, hoje nós temos praticamente todas as cidades têm um sistema de vídeo monitoramento, né, muito acentuado. E a pergunta que sempre vem é a Guarda Municipal. Né? Essa é a primeira pergunta que faz é a Guarda Municipal. Nós não temos condições hoje, nem em Veranópolis, nem acredito, nem em Nova Prata, ainda de ter um serviço de Guarda Municipal. Até pode ter, só que você vai ter um custo tão elevado que você vai ter que deixar de fazer provavelmente outras coisas ligadas à segurança para poder manter uma guarda municipal. Então esse aspecto da segurança é muito sério, né? Hoje as facções, né? O Thomas aqui é um médico que trabalha muito com drogadição, né? É o responsável aí no hospital. Então hoje nós temos o problema das facções. As facções estão entrando nas pequenas cidades, né? E aí que acontecem, né, todos esses problemas. A maioria dos problemas que a gente tem visto aqui na nossa região, eles se referem ao tráfico. Então, basicamente, nós ficamos limitados. As prefeituras ficam limitadas, né? Não tem como tu ampliar esse teu atendimento mais do que aquilo que a gente está fazendo. A assistência social, nós temos toda uma rede de assistência social, né, muito ampla em Veranópolis. Temos o CREAS, né, que trabalha com esses rompimentos de vínculos familiares, um CREAS muito, te diria assim, muito bem estruturado. Nós trabalhamos com criança feliz, então acho que essa parte da assistência social, Thiago, nós não vamos ter muito mais a acrescentar do que está sendo feito. A melhora dos serviços da rede já existente, talvez o que a gente precisa é uma interligação maior das redes, né, que fazem a proteção social do nosso município. Muitas vezes uma entidade atua de um jeito, outra entidade atua do outro, então o que muitas vezes tem que buscar é uma interligação maior de todas as redes que prestam esses serviços de assistencialismo no nosso município. Mas não vamos modificar nada mais do que nós estamos fazendo, Thiago. Hoje já se iniciou uma coordenação de SICAPS, Secretaria de Saúde e Secretaria de Assistência Social, com casos específicos de um dependente químico que morador de rua de Veranópolis, que ele fica 21 dias no hospital, depois é pago para esse indivíduo 60 dias numa comunidade terapêutica, ele sai da comunidade terapêutica com um emprego. Olha bem o que está sendo feito. São casos isolados, mas que podem ser, se esse projeto inicial funcionar, se manter nos próximos anos. Uma coisa fundamental, pessoal que está me ouvindo aqui, é o seu filho que usa cocaína que tá fazendo com que a violência aumente na sua casa e na sua família. É o seu filho alcoólatra que está fazendo isso. São os nossos filhos, são os nossos tios, são os nossos pais que usam cocaína e álcool que estão fazendo com que a violência se torne desta forma. E só tem um jeito, é a educação e a prevenção ao uso de álcool e drogas, e que as crianças tenham acesso a essas informações sem nenhum tipo de interferência de pais que ficam com vergonha, porque se a gente falar que o pai não deve beber, depois o filho vai cobrar, e então ele não quer que isso seja falado na escola. O problema é seríssimo, são 35% das nossas pessoas em Veranópolis, Nova Prata e região, usuários de cocaína e álcool. E a gente tem que assumir isso tem que ser trabalhado. Quando a gente trabalhar isso, a violência diminui. É simplesmente isso, não tem outro jeito. Ou a gente aceita que nossos filhos são dependentes químicos e precisam de ajuda, ou a gente vai cada vez mais ter bala na cara e facções desse tipo fortemente armadas matando os nossos policiais. Muito bem. Candidatos, a gente tem mais 3 minutos de tempo regulamentar. Foi pequeno o tempo, né? É sempre espichado, né? Aí não tem a placa dos acréscimos do juiz, nós temos os 30 minutos, mas ainda nos sobram 3 minutos para considerações finais e a manifestação é livre para Valdemar e Thomas falarem com Veranópolis. Eu vou deixar para o Thomas pedir o voto para os nossos vereadores, né? O que eu queria dizer é
Nós estamos com uma candidatura única, certo? Foi uma situação inusitada, não inédita, mas inusitada. Né? Mas isso absolutamente não nos deslumbra. Vamos deixar isso, eu continuo repetindo isso. Né? Nós não estamos de salto alto absolutamente. Nós sabemos, Tiago, fizemos uma boa administração, sim, fizemos, muito bem avaliada, posso te dizer, né, avaliada por institutos de pesquisa, né, mas nós precisamos melhorar, nós precisamos evoluir em praticamente todos os aspectos. Precisamos tornar, respondendo até uma pergunta anterior tua, ser mais eficientes da nossa administração pública, né? Nós temos que prestar um serviço, né, voltado às pessoas, né? Então, essa nossa linha de conduta, Tiago, vai continuar, independente se a gente seja único, não é? Né, nós vamos continuar, né? O Thomas, com toda certeza, né, vai nos ajudar bastante nesse aspecto aí, né? Um bom dia a todos. Na realidade, é um desafio enorme ser vice-prefeito de um cara que nem esse cara, que além de excelente cardiologista, é um excelente administrador. É um desafio pessoal e eu gostaria de colocar assim que estou muito orgulhoso de ser vice-prefeito de Veranópolis e que a população que me conhece, eu sou muito popular em Veranópolis, então eu estou aberto a preocupações, às queixas que a população tiver, venham direto falar comigo a partir de janeiro, vou estar na prefeitura de manhã e vou ouvir vocês. E para que a gente tenha maioria na Câmara, só tem um jeito, nós precisamos que vocês votem nos nossos candidatos a vereadores. O 12, o 14 e o 15 são os números dos nossos candidatos a vereador para que a gente consiga botar em prática as nossas ideias e o nosso trabalho. Muito orgulho, por ter sido desta forma aceito pela comunidade. E nós temos 2 médicos que não procuramos poder ou dinheiro. Essa é a diferença. Muito obrigado, candidato Valdemar. Muito obrigado, candidato Thomas, pela presença. Boa sorte na campanha que se vem aí até o dia 15.